Olá, amigos e amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel, tudo bem com vocês? Vamos aqui então fazer algumas observações de Salmos, capítulo 137, versículos 1 e 2. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Vamos aqui chegar a algumas conclusões de Salmo 137, versículo 1 e 2. Primeiro, não pendure sua harpa, simboliza o louvor. Mesmo em meio à luta, à perseguição, à angústia, os falatórios profanos contra a sua vida, mesmo em meio à tribulação, à adversidade, não desista nunca de louvar. O Senhor habita no meio dos louvores. Se nós formos em em Atos 16 e versículo 25, nós vemos ali Paulo e Silas tinham sido açoitados, estavam todos esquartejados, sangrando, mas em meio à dor, em meio à luta, em meio a toda essa adversidade, eles louvaram na prisão. Eles bendizeram a Deus e houve um terremoto, as cadeias foram quebradas e os presos ouviram os louvores. Olha o propósito que Deus tinha. Então, mesmo em meio à dor, à luta, não pare de louvar. Tá certo que o cativeiro de Paulo e Silas era o cativeiro da obediência. E o cativeiro de Israel aqui é o cativeiro da desobediência. Mas cativeiro é cativeiro. Cativeiro é um lugar que você está sendo ali exprimido, você tá passando sufoco, você não vê saída, você não vê como sobressair. É difícil. Mas não deixe de louvar, jamais em meio à dor. Continue sempre bendizendo a Deus. Você já viu os jogadores de futebol? Muitas vezes eles penduram as chuteiras. E passado alguns anos para frente, eles voltam a entrar nos gramados e jogar de novo. Por quê? Na consciência deles, eles percebem que eles pararam de jogar futebol antes do tempo. E nós devemos nunca pendurar as nossas harpas, ou seja, que significa louvar. Nós só vamos pendurar as nossas harpas, ou seja, parar de louvar quando nós partirmos. Mas ainda vamos continuar louvando no céu, né? Mas aqui na terra, só vamos abandonar a harpa, ou seja, parar de louvar quando partir. Segundo, eu tirei aqui esse segundo tópico, porque ele está meio comprido e eu também não posso ocupar muito tempo. Vamos para o terceiro. Penduraram as harpas, mas não a destruíram. Sabe por quê? Eles tinham a esperança que mesmo estando em meio cativeiro, sem comunhão com Deus, desviados, eles estavam ali destruídos espiritualmente, eles estavam ali sem conexão com Deus. Mas eles tinham esperança, sabe por quê? Jeremias 18:4. O oleiro está ali fazendo a obra em um vaso. O vaso se quebra. O que o oleiro faz? Pega o vaso e joga fora? Não. Ele desfaz o mesmo vaso e continua a fazer a obra. Ou seja, o vaso somos nós. Você pode estar trincado, quebrado, destruído espiritualmente, desviado, afastado de Deus. Você, quem sabe, está assistindo essa mensagem, está em outra pátria. Você era aqui do Brasil, você está nos Estados Unidos, você está na França, você está em outro estado, você está em outro município. Você está afastado de Deus, você desviou, você está no pecado, na iniquidade. Mas tenha certeza de uma coisa: você continua nas mãos de Deus. E Deus continua tendo o controle da sua vida. Por isso, eles somente abandonaram as harpas, mas não quebraram as harpas. Eles tinham consciência que mesmo estando trincados e quebrados, sem relacionamento com Deus, o Senhor tinha o controle da vida deles. E eles continuavam nas mãos poderosas de Deus. Você está nas mãos de Deus. Você, cristão, não cristão, de uma outra religião, Deus está trabalhando na sua vida. Em terceiro lugar, não agrade aos homens. Os opressores de Babilônia
fizeram um joguinho meio de sátira com os israelitas. Olha, se vocês louvarem, se vocês fizerem uma graça aí para nós vamos diminuir o sofrimento. Não agrade aos homens. Por isso que está escrito em Gálatas 1:10. Persuado eu a homens ou a Deus? Ou eu tento agradar a homens? Se tivesse que agradar a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Não pregue para agradar a homens, não louve para agradar a homens, não doutrine para agradar a homens, não pregue, não exorte, não profetize para agradar a homens. Sabe por quê? O que é santo só pode ser usado para Deus. Então honre a Deus. Você se lembra o que está escrito lá? Eu até anotei aqui em João 12:42. E muitos principais até creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, porque tinham medo de ser expulsos das sinagogas. Veja só que muitos do passado creram em Cristo, mas não aceitavam a Ele. Por quê? Para agradar ao homem. Dá para você compreender isso? Então não procure agradar os homens, não. Agrade a Deus, honre a Deus. Honre a Cristo e Ele vai te dar honra aqui na terra. Vamos aqui agora para um outro tópico. O que é estranho continuava estranho para eles. Ou seja, apesar de estarem em Babilônia, uma terra estranha, distante, eles continuavam pensando em Jerusalém. Ou seja, o inimigo não conseguiu mudar a mentalidade dos israelitas. O que era estranho, ou seja, a Babilônia continuava estranho. O inimigo não conseguiu mudar a mentalidade dos israelitas pelo sofrimento. Eles não se acostumaram com o sofrimento. Só Jerusalém para eles era um lugar de alegria, de paz e da palavra. Por isso que está escrito em Hebreus 1:3. Pela fé entendemos, mente. Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente. A mente é o campo de batalha. Se o inimigo te derrotar aqui, acabou. É aqui que ele luta com você, ó, na mente. Sabe? É um campo de batalha na mente. Ele quer mudar a sua mente. Ele quer mudar a sua mentalidade a respeito de Deus, das promessas de Deus. Mas mesmo em meio ao sofrimento, mesmo estando em uma terra estranha, o inimigo não conseguiu mudar a mentalidade dos israelitas. Eles pensavam em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da glória, da paz, da promessa e da palavra. Eu não sei o que você está passando, se o seu cativeiro é o da obediência ou da desobediência, não importa, mas não permita que em meio a todo esse processo o inimigo mude a sua mentalidade. Deus irá realizar promessas na sua vida. Mais um tópico aqui. Que a minha mão direita perca habilidade ou defim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Ele está aqui fazendo uma promessa, como nós fazemos muitas das vezes uma promessa para alcançar algo que nós tanto almejamos. O que ele está tentando dizer aqui? Ainda que eu perca a minha habilidade da mão direita de dedilhar a harpa, que era algo que ele sabia fazer com maestria e que era o prazer da vida dele, ele jamais se esqueceria de Jerusalém. Ele pode fazer esse voto com muita propriedade. Sabe por que ele promete isso? Porque ele sabia que mesmo distante da terra dele, ele sabia que ele voltaria para a pátria dele, porque ele estava debaixo das promessas de Deus. Por isso ele faz esse voto tão desafiador. Olha, ainda que eu perca a habilidade, não, onde queria perder a habilidade de dedilhar, ele fazia isso com tanto prazer, com tanta alegria, há tantos anos. Mas ele disse assim, ainda que eu perca a minha habilidade, coisa que não ia acontecer, eu repito, eu jamais me esquecerei da minha pátria. Eu vou ser levado de volta à minha pátria, porque eu sei que eu estou debaixo de promessa de Deus. E ainda que eu esteja sofrendo, sem comunhão com Ele, sem relacionamento com Ele, numa terra estranha, sendo zombado, sendo desdenhado aqui, sendo pisado, eu vou voltar para a minha pátria. Então, veja
como realmente é algo muito interessante nós meditarmos nesse Salmo 37. Vamos aqui a mais um, deixa eu ver se eu estou pulando algum. Não estou. Vamos a algum tópico mais aqui. Quando as barreiras nos impedem de louvar. Eles disseram assim, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Precisamos vencer os nossos sentimentos. Precisamos vencer as nossas emoções. Se nós olharmos somente para a situação, para o cenário, para a circunstância sempre, nós vamos ser vencidos, nós vamos ser detonados. As promessas de Deus não vão se cumprir. O agir de Deus não vai vir sobre a nossa vida. Ele não poderá cumprir a promessa em nossas vidas. Eu sei que é difícil, às vezes nós olhamos para o cenário, como que eu vou louvar? Como que eu vou bendizer? Às vezes você olha para o ambiente que você está cercado de inimigos, há muita contrariedade, há muita luta, os processos são intermináveis, a opressão do inimigo é grande e você diz, como que eu vou louvar, meu Deus, eu estou sem alento, sem força, mas se nós continuarmos olhando para esse ambiente que nós estamos, nós vamos regredir, nós vamos retroceder. Por isso que está escrito em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Ou seja, eu vou herdar as promessas de Deus, eu vou chegar ao alvo de Deus por contemplar pela fé o mundo espiritual que é invisível, não aquilo que eu estou vendo o inimigo produzir contra a minha vida e contra o meu ministério. Vamos aqui meditar também. Esboce reação na angústia. Quando os israelitas chegaram no cativeiro da Babilônia, eles só sabiam chorar. Chorar. E eu vou dizer uma coisa para você, só chorar não adianta. Tem momentos que você tem que chorar, se quebrantar, mas existe um momento que você tem que parar de chorar e agir. Davi chorou pela criança, uma etapa da sua vida. Depois que o Senhor recolheu a criança, ele se levantou, comeu pão, se ungiu, lavou, mudou as suas roupas, entrou na casa do Senhor e foi adorar. Ele sabia que não adiantava mais chorar. O que aconteceu também com Jesus? Jesus disse para a viúva de Naim, não chores. Foi uma ordem, e ela parou de chorar. E depois que ela parou de chorar, ele foi lá e ressuscitou o filho dela. O Senhor quer que você pare de chorar. Pare de chorar no Facebook, pare de chorar no Instagram, pare de chorar para os seus amigos, pare de chorar para os ímpios. Você precisa agir também. Ana chorou, porque Penina, a sua competidora, irritava ela, chamava ela de desgraçada. Você é estéril, você é mulher maldita, você nunca vai ter um filho, você nasceu para sofrer. Aí um dia o marido dela, Eucana, chega, dá uma confrontada nela. Ela se assusta, chora a última vez, aí ela faz um voto com Deus e Deus realiza o desejo do coração dela e faz o milagre e ela vai ter um filho. Então não adianta só chorar. Você tem que ter uma reação no meio dessa angústia. E Deus está com você, usando a minha vida para te alertar. Vamos meditar aqui também em mais um tópico. Vigia para não ficar só na nostalgia. Eles, naquele cativeiro, ficavam só se lembrando do tempo que eles louvavam, que eles pregavam, que eles entravam em um templo, adoravam, o tempo que eles tinham as promessas de Deus, que Deus estava favorável a eles, que eles estavam conquistando, e só ficavam na nostalgia. Hoje existem muitas pessoas que estão afastadas, quem sabe você está afastado, e fica se lembrando, olha, eu pregava muito, eu louvava, eu profetizava, irmã, se você visse eu profetizar, falava em mistérios, eu entreguei várias revelações, olha, as igrejas ficavam impactadas, eu realmente fui um grande vaso. Não adianta ficar só na nostalgia. Eles tiveram que ficar 70 anos na nostalgia. Mas nós estamos na graça, você que está assistindo essa mensagem, se por acaso você estiver afastado, com todo respeito, faça uma aliança com Cristo. E passe a louvar Ele de novo, se integre novamente ao exército de Cristo, troque a saudade pela realidade. Sabe por quê? Em Filipenses 1,6 está relatado, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Senhor vai terminar esta obra na sua vida. Deus é contigo.
Deus tem uma aliança com cada um de nós. Às vezes nós se apartamos do Senhor, mas o Senhor não se aparta de nós. Deus quer continuar realizando a obra na sua vida. Fique com essa mensagem.